Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, novamente aqui dirigindo e enquanto dirijo é o momento que eu deixo a minha mente mais livre para pensar, para refletir sobre determinadas áreas da minha vida, determinadas áreas da humanidade e como é que as coisas estão acontecendo, né? Na minha cabeça, na sociedade, enfim. Eu tô aqui agora na Orla de Salvador. Esses barulhos insistentes são buracos. Pois é. Tô aqui agora na Orla de, acredito que Piatã. E muito buraco aqui na Orla, viu? Muitos buracos. Tá difícil desviar, tá complicado. Mas enfim, gente, eu tava fazendo uma reflexão a respeito de uma área da minha vida e eu cheguei a uma conclusão que eu queria compartilhar com vocês a respeito de autossabotagem. Eu tenho um problema com autossabotagem, não é da agora, já tem um tempo já que eu tenho essa dificuldade de lidar com alguns aspectos. Eu sempre fui uma pessoa muito racional em relação às atitudes que eu devo tomar. Por exemplo, eu tenho o hábito de toda vez que eu preciso tomar uma decisão importante, seja em qualquer área da vida, eu vou lá, pego papel, caneta, coloco pós e contras, faço todo um cálculo, faço uma criação de possíveis cenários, se der certo, se der errado, para tomar minha decisão. Isso nem sempre é bom. Na verdade, na maioria das vezes, isso não é bom. Por quê? Porque existem situações que a gente não vai poder racionalizar muito, porque se a gente racionalizar, a gente não toma nenhuma atitude, né? Ou não segue em frente. Por exemplo, nós vivemos numa capital que é violenta. Então, se a gente racionalizar, a gente pouco sai de casa. Só sai de casa pro básico, pro trabalho, pro básico, né? E vive com medo. Então, mas a gente sabe que a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair, encontrar pessoas, socializar. Então, não é interessante se deixar levar por esse sentimento, né, de medo. E eu identifiquei que a autossabotagem, ela está diretamente ligada ao medo. E muitas vezes esse medo é somente o medo de fracassar. Então, muitas vezes a pessoa inicia um projeto ou pensa em algum projeto de vida e a mente fala assim, mas será que vai dar certo? Será que não vai ser perca de tempo? Poxa, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas para fazer isso, tempo, dinheiro, disposição. Então, eu percebo que a autossabotagem, ela vem principalmente do medo de fracassar, né? Mas o fracasso, ele faz parte da vida. O fracasso, ele é uma parte muito importante da vida. E quanto mais cedo você fracassar, melhor. Porque assim, ninguém está imune de fracasso. Todos nós estamos predispostos a fracassar, né? Seja em qualquer área da vida, seja fracassar profissionalmente, academicamente, num relacionamento, um negócio, enfim. Todos nós estamos predispostos a fracassar porque somos seres únicos e não nascemos sabendo tudo. Até as pessoas que a gente mais admira, né? Até os intocáveis, eles já fracassaram e continuam fracassando. Faz parte da vida. Então, trabalhar o medo de fracassar, ele é a chave para a autossabotagem. Por quê? E se não der certo? E se eu fracassar? É simples. Muda a rota. Ou volta para o caminho. Né? A gente precisa normalizar a cultura do fracasso. Fracasso faz parte sim da vida. E a gente precisa parar de achar que fracasso é o fim do mundo. Eu estava conversando com uma amiga da época da minha primeira graduação, né? Faculdade. E encontrei com ela, né? Depois de muitos anos.
E ela me falou sobre uma área da vida dela, um negócio que ela investiu e que não deu certo. E que ela fracassou. E em conversar com ela, eu percebi a dor que ela carregava naquelas palavras. Eu percebi que ela tinha uma dor tão forte, ela estava tão traumatizada pelo fracasso que ela teve nesse negócio, né? Que eu senti que ela ficou um pouco estagnada, né? Receosa, com medo. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma menina inteligente, guerreira, forte. Passou por coisas assim incríveis na vida dela. Eu acompanhei um período da vida dela, no momento da faculdade. Ela passou por situações incrivelmente difíceis. Perdeu a mãe muito cedo, teve que ser mãe de uma irmã, sabe? E outras coisas que ela passou. Então, comparando do lado de fora, o que ela já passou na vida com esse acontecimento um pouco mais recente que ela passou, o que ela passou lá atrás foi muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Mas deixou uma marca nela muito forte. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa aprender a viver o luto, chorar tudo que tiver para chorar, sofrer tudo que tiver para sofrer no momento certo e depois virar a página. Porque se a gente não virar a página, a gente não seguir em frente, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente não vai conseguir ter uma vida plena, né? Então, eu digo isso para mim mesmo agora, né? Tem algumas áreas da minha vida também que eu tô, né, tentando virar a página. E na verdade a gente precisa parar de tentar e fazer. E todas as vezes que o medo bater na porta, a gente parar e analisar, né? Parar de racionalizar. Se eu errei uma vez, duas, três, quem me garante que eu não vou errar nas próximas? E se a gente não parar de tentar, a gente nunca vai conseguir, né? Muitas vezes é melhor a gente tentar e errar do que nunca tentar e nunca conseguir nada. Seja o que for, né? E a gente precisa aprender a tirar o lado bom das coisas que nos acontecem. Nada é puramente ruim, né? Sempre, de alguma forma, essas coisas que acontecem na nossa vida podem colaborar, no mínimo, para a nossa experiência. Que não seja para o nosso bem, às vezes não é, mas vai nos trazer experiência. Então, fica aqui a minha reflexão para a gente, né? Que eu me incluo nessa situação. Vamos enfrentar o medo de fracassar. Vamos enfrentar o medo de fracassar. Eu tenho uma decisão muito importante para tomar nos próximos dias. Algumas decisões muito importantes. Decisões que vão mudar o curso da minha vida. E essas decisões, elas ficam, né, me tira até o sono muitas vezes, porque o medo de fracassar eu fico pensando, ai, se não der certo, ai, se não for bom, ai, se eu perder tempo, se eu perder dinheiro, ai, se tudo me trouxer um estresse. Mas a realidade é que eu preciso pagar esse preço, o preço da dúvida, né? Então vamos pagar o preço da dúvida, né? Enfrentar o medo de fracassar e seguir em frente. Qual é o seu medo? Você tem medo de fazer uma faculdade? Ai, mas passar 4 anos estudando, pagar uma faculdade, me dedicar, e se eu não conseguir um emprego, e se não der certo? Tem tanta gente formada aí no mercado, o desemprego tá alto. Pense o seguinte, o tempo vai passar de qualquer jeito. 4 anos vão passar de qualquer jeito, você queira ou não. Você só vai ter que decidir se você quer passar esse período estudando ou não fazendo nada. Se a gente analisar bem, é muito mais inteligente a gente passar estudando, né? Ai, ter ou não ter um filho, nossa, a vida tá tão difícil. A gente tem aí, né, as situações, a criminalidade, tem um surto aí de autismo, TDAH. Eu acho que se for
desejo genuíno, né, da pessoa, e com tratamento, com uma análise com profissionais competentes, né? Existem hoje aí vários testes genéticos que podem ser feitos já no casal antes de engravidarem para, né, ver qualquer possível problema que uma criança pode acarretar numa gestação, numa criança. Então, o que é que acontece? Eu acho que vale a pena, pelo menos, ir analisar. Ou se porventura tem esse receio, por que não adotar? Não pode ter filhos. Eu tenho medo de adotar e a criança, porque tem que ser recém-nascido para botar do meu jeito, porque a criança, ela já vem com os traumas, com as manias, os defeitos. Gente, ser humano é isso. Ser humano é isso. E muitas vezes uma criança que é adotada, que ela vive em abrigo, ela fica tão grata pelo fato de ter uma família, de poder ser amada, que ela vai ter comportamentos de gratidão para a vida inteira. Então a gente tem que parar de colocar as coisas numa única perspectiva. Se der errado, a gente volta para a rota. Não nesse caso da criança, né? Que você não vai poder devolver. Que isso é terrível, enfim. Mas para os outros aspectos, se der errado, você volta pelo mesmo caminho ou você muda a sua rota. E se der certo, né? Uma das coisas que pode ser importantes é que a gente analisar o seguinte: se der certo, os ganhos que eu vou ter se der certo, eles são maiores do que as perdas que eu vou ter se der errado? Então, vamos analisar, né? Por exemplo, eu estou nesse processo de emagrecimento. Se der certo e eu de fato conseguir emagrecer, os ganhos que eu vou ter, eles superam os prejuízos do fracasso? O que seria os prejuízos do fracasso? Eu não consegui emagrecer, eu perder dinheiro com remédio, sei lá, remédio, alimentos, eu perder tempo, enfim. A gente precisa analisar isso direitinho, né? Então, se os ganhos eles forem superiores o ônus de uma tragédia, acho que vale a pena. Então, vamos lá, né? O vídeo tá ficando longo. Eu já tô aqui agora no Costa Azul, no meu engarrafamento, né? Mas vale a pena aqui essa orla, tá muito lindo. Então, o resumo do vídeo é: vamos enfrentar o medo, né? E deixar a autossabotagem pra lá. Quando você enfrenta o medo do fracasso, especificamente o medo do fracasso, você consegue enfrentar a autossabotagem. Então vamos seguir em frente, vamos buscar ser feliz hoje, porque o que a gente tem é hoje. A gente não tem outro dia. A gente não vai ser feliz quando a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Vamos curtir a jornada, né? Vamos usufruir da jornada, tá bom? Beijo pra vocês. Se inscreve no canal, dá uma moral aí, né? Abrir esse canal e trazer os meus pensamentos aqui foi algo também que eu fiquei pensando durante muito tempo. A autossabotagem em relação a me expor foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa muito discreta e me expor meus pensamentos é bem complicado. Mas assim, eu consegui, né? Venci o medo do fracasso, tô aqui, né? Se der certo, ótimo. Se não der certo, não tem problema. Então se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários quais são as suas principais dificuldades, né, em relação à autossabotagem. Qual o medo, qual fracasso que você tem medo, né? Escreve aqui, dá uma moral, vamos interagir, tá bom? Um abraço e bom final de semana.